Aqui na Terra vocês já aprendem o beabá. Só que o beabá daqui serve para cá. No espiritual, você aprende o beabá espiritual universal. Então são coisas que farão a diferença no material. E o espiritual, se for se resumir em uma palavra, é estudo. Mas é o estudo de si mesmo e estudo de possibilidades. E você não fica enferrujado nunca se você está aberto a possibilidades. Então existe a linha de pretos velhos que trabalha necessariamente numa linhagem de aspectos, de caboclos e outras, e há a intersecção disso. Porque um espírito pode trabalhar em várias coisas, mas se há organização para quê? Para que uma linha tome conta de determinada situação, outra de outra e assim por diante. Os Exus não trabalham no campo de força de proteção, os Exus não trabalham contra a demanda, então isso é uma organização muito bem estruturada, coisa que você... Graças a Deus, aqui estamos falando com o papai Joaquim de Aruanda. Salve, menino! Pai Joaquim, que satisfação. Eu estou muito feliz de o senhor ter aí aceito esse convite de vir trazer seu conhecimento no diálogo com os espíritos. Felicidade é recíproca, menino. Poder baixar um pouco de coisa boa e receber coisa boa também, menino. Nós se conhece já, vô, no astral? Oxe, menino, já acho que eu já não fui visitar você pra gente poder se conhecer, se afinizar. Por isso que nós estamos aqui, menino. O propósito é o mesmo. Graças a Deus. Porque senão eu ia falar pro senhor já, num desdobramento, vir me dar um abraço. Já foi dado, menino. Graças a Deus. Fala um pouco disso, vô, dessa ideia do esquecimento. Por que que ele ocorre se é tão bom lembrar de um abraço de um preto velho? É isso, menino. Isso faz parte do propósito de evolução de vocês aqui na Terra. Vamos supor o seguinte, que você veio aqui para ajudar um certo número de crianças abandonadas. Aí você já chega aqui sabendo. Você com 5 anos de idade vai começar a procurar essas crianças. Você é criança, ainda está procurando criança. Tem que ter calma. Você vai ter que esperar você ficar adulto, ter condições de ir atrás de crianças que precisam, ter condição de se estruturar na missão que você se designou. E também para te mostrar que a sua consciência interior domina a sua matéria. Se você chegasse aqui com um livro, já com todos os aspectos que você tem que seguir, você não precisava nem fazer. Você ia fazer porque você quer fazer impositoriamente. Sim. Não é digno. Entendeu, filho? Sim. Esse é o objetivo da Terra. Fazer com que as pessoas se lapidem através do que tem dentro da sua consciência, alcançar a consciência superior. É como se você fosse fazer uma prova e tivesse o gabarito, sabe? Você ia acertar tudo e não ia ser natural, você não aprendeu nada, você só copiou. Entendeu, menino? É a mesma coisa. Você vai estar no astral, no seu sono, às vezes você vai lembrar de um abraço, às vezes você vai lembrar de uma missão, mas às vezes não. Aquilo só se colocou na sua consciência divina, aquilo só se colocou na sua essência, para que você, através das suas particularidades, das suas limitações, possa desenvolver naturalmente. Por falar em habilidades e limitações e desenvolver-se naturalmente, eu gostaria que o senhor passasse um pouco do qual de sabedoria pra gente, um pouco de sabedoria pra gente, de qual foi o maior aprendizado que o senhor teve na sua última encarnação.
Estes foram tantos, filho, porque esta é a minha última encarnação, aqui se remete ao trabalho de Preto Velho que eu estou trabalhando aqui. Ela foi uma encarnação muito humilde, muito cheia de limitações, muito cheia de essência, porque se não tivesse essência, eu não conseguiria sobreviver no meio que eu me encarnei. Essa minha encarnação que se remete ao trabalho que eu desenvolvo aqui como Pai Preto Velho, Pai Joaquim, se deu na região de Marrocos e Mauritânia. Essa é uma região de Mauritânia que até hoje existe escravidão. As pessoas até hoje têm posse sobre outro ser humano, mascarado como se adotasse uma pessoa como um criado, mas são escravos. Eu, na minha última encarnação, estive nessa divisa e fui um escravo. E naquela época era assim: se você é mais escuro, você era escravo. Se você era um pouquinho mais claro, esses chamam os mouros, né? As pessoas que têm a descendência árabe, se mistura com europeu, essas pessoas se dominavam os outros. E eu estava presente lá. E eu tive uma vida de mas muito trabalho. Mas foi muito trabalho mesmo, viu, filho? Muito trabalho. Você não te tinha quase tempo para se pensar na vida. Então você trabalhava quase de sol a sol. Você tinha o espaço para você se alimentar, se é que se pode dizer, né? Que você podia se alimentar, se refrescar um pouco ao jar e voltar para o trabalho. Até porque eles não queriam que você morresse logo para você produzir mais. Então o que aconteceu? O maior aprendizado que eu tive nessa vida é que por mais árdua que seja a sua encarnação, por mais limitações que você possa ter, sempre existe uma luz no fim do túnel. Sempre existe alguém que pode te auxiliar. E sempre existe alguém em quem você vai poder confiar. E sabe como que você vai poder confiar na pessoa? Entendendo que você tenha também a afinidade espiritual com certos seres. E você também tem a intuição em quem pode se confiar. Aí eu vou te passar uma história que aconteceu comigo. Certo momento da minha vida, eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando e se observando a situação escassa que meu povo se encontrava. Os meus irmãos de trabalho. Em dado momento, menino, eu achei uma pedra que se era valiosa naquela época. E o que você tinha que fazer quando se encontrava aquilo, senão você morria? Você tinha que entregar aquilo pro seu dono. Você tinha que entregar aquilo para as pessoas que estavam coordenando ali. Senão você vai morrer. E o que eu fiz? Eu me arrisquei. Mesmo sabendo que poderia ser punido. Eu fui lá num espaço quando ninguém estava vendo e escondi aquela pedra num lugar que eu sabia que só eu ia encontrar. E eu deixei aquela pedra lá para saber o que eu ia fazer qualquer dia com aquilo. Estava com aquela ideia na cabeça. Um dia eu vou ter alguma coisa para fazer. E a gente, como era muito esperto, apesar das limitações, tinha também nossos espaços que eram reservados, os quais foram elaborados em comum acordo com alguns escravos da época. Certa ocasião me chega um desses vendedores que passa de cidade em cidade, que chama mascate. E eu olhei para aquele homem, e aquele homem não me tratou de uma maneira como se eu fosse diferente. Ele me estendeu a mão e ele me deu um pouco de água quando eu estava com sede. E conversou comigo. E me tratou bem. E disse que para ele não tinha esse negócio de diferença de cor, diferença de raça, diferença de mão. Ele entendeu que as pessoas eles eram iguais e que... Então, vô, na história, né? Ele passou lá e, retomando o assunto, ele tratou o senhor igualzinho uma pessoa que não é discriminada. Isso, ele me tratou com dignidade. Este me deu água, este conversou comigo, este me olhou no olho e este se foi. E disse que ia voltar. E a gente fica desconfiado também, né, por a situação que vivia, mas aquele cidadão te ficou marcado. Esse quando ele voltou, esse a gente conversou mais. E a gente teve essa intuição interior, sabe? De que eu podia confiar naquele homem. E um certo dia eu chamei ele e contei para ele, porque se aquela pedra que eu tinha na minha mão não ia se valer de nada.
Mas na mão dele podia valer, porque ele te podia valer de venda, podia te valer de troca, podia te valer das coisas. Eu mostrei para ele e entreguei aquela pedra para ele. E este pegou e falou, você pode ter certeza? E ele disse, meu irmão. Ele te falou como se fosse meu irmão. Disse, você pode ter certeza que isso não vai ficar desse jeito. Eu vou te ajudar por isso. Isso vai me ajudar, você confiou em mim. Isso agora você pode ter certeza que você não vai ficar à mercê dos sofrimentos. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E com essa pedra que ele conseguiu, ele se veio comigo com muito mantimento. Ele se veio com umas coisas que deixou o meu povo um pouco menos flagelado. E nós, como já tínhamos aquela esperteza de ter um lugar esconderijo, ele te trouxe mantimento, ele te trouxe algumas coisas para que a gente pudesse ter uma vida um pouco menos árdua. E se abasteceu, e se ficou lá um bom tempo para a gente poder se viver um pouco melhor. E se ninguém descobriu, graças a Deus, esse tempo que a gente conseguiu se manter. E este mascate, filho, é o menino que está aqui agora, como cavalo. Oh! E essa gratidão se manteve. E a gente se manteve conectado. E eu já acompanhei esse menino. E hoje, através da luz superior, eu tenho a gratidão e tenho a benevolência em auxiliá-lo em seu processo evolutivo e auxiliar as pessoas aqui na Terra através da confiança, porque o meu trabalho é de confiança. Então é por isso que eu acompanho ele, porque a maior lição que eu tive naquela vida, mediante as imperfeições dele também, foi que ele me tratou com dignidade e que eu pude confiar nele e que ele também confiou em mim. Então mantemos um acordo e mantemos uma parceria para o resto da eternidade. Nossa, que coisa mais linda. E o senhor acha que muito provavelmente todos que estão ouvindo têm uma certa ligação com o seu guia parecida, mais profunda ou menos, mais uma ligação? Eu acredito que não seja uma coisa que se possa generalizar. Às vezes é por afinidade energética que um guia se conecta a uma pessoa. Pode não ter vivido junto. Mas boa parte dos guias que trabalham com os cavalos já tiveram uma ligação encarnacional com eles. Outra parte se é por afinidade energética e propósito que se foi designado para a hierarquia. No meu caso em particular, sim, teve. Tá certo. É muito bom. Ô vô, se, por exemplo, uma pessoa como eu falasse em inglês uma frase, o senhor, como espírito, teria condição de compreender se o médium não conhecesse essa língua? Difícil, filho. Sabe por quê? Nós trabalhamos muito com o conhecimento do médium, sabe? O que acontece? Ia se entender pela vibração da coisa, mas na hora que a glândula pineal se conectasse com o espiritual e se precisasse do orgânico para passar a mensagem, ia dar um nó no cérebro. Ia se conseguir, mas ia se ter muita dificuldade, filho. Por isso que acontece o seguinte, quando o menino encarna, e se a gente tem uma outra língua, que se aprendeu, se trabalha por vibração, certo? Mas se o menino encarnou, ele se aprende português junto. Estamos te acompanhando. E se encarnasse em outro país, e se aprendendo junto a língua, e se estuda espiritualmente outras línguas, sim. Mas se o encarnado não domina um idioma, se pode se passar através do espiritual, uma língua dialética, mas muitas vezes a conexão fica bem mais difícil. Claro, tá certo. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre a ideia de livre-arbítrio e lei da atração, eu vou citar um autor, eles se chamam Abraham, é um grupo de espíritos que vem ajudar as pessoas através da Esther Hicks nos Estados Unidos com o próprio discurso dele. Eles dizem assim, e aí eu vou traduzir, tá bom, vô? Dizem assim: What you're thinking and feeling and what is manifesting is always a vibrational match. Ou seja, o que você está pensando e sentindo e aquilo que se manifesta é sempre de um equivalente vibracional. Então, vô,
juntando isso com a ideia do livre-arbítrio e do pré-determinismo, como fica? Como é possível a pessoa, os seus pensamentos e aquilo que ela sente e aquilo que está se manifestando ser um equivalente se já está tudo pré-determinado? Chefe, o problema é que isso não está tudo pré-determinado, né? Esse que é o problema. As pessoas acham que a vida é um livro que já está escrito. Não é isso. Quando a pessoa encarna, ela sabe por que tipo de vibrações ela vai passar. Por que tipo de propósitos ela vai passar. Ela sabe o nível energético que ela vai enfrentar, mas ela não sabe como ela vai fazer isso. Ela chega aqui e ela se constrói a história dela. Você entendeu, filho? Não se tem isso, não se é um jogo. Se é uma vida. Agora, o que se pode fazer é o quê? Se adequar à vibração que você se programou a viver e potencializar ela para se escrever uma história condigente com aquilo que você se programou. Mas não é uma história que se foi roteirizada, entendeu? Por isso que se fala, vibre naquilo que você acredita, vibre naquilo que você quer conquistar. Coloque-se na vibração que seja favorável aos seus encontros, seja favorável aos seus objetivos, porque isso vai facilitar para que se torne realidade. Porque se você tivesse já tudo programado no roteiro, você não precisava nem vibrar, era só esperar acontecer, não é verdade? Pois é, ué. Não precisava fazer muita coisa, não. Então, o livre-arbítrio é uma coisa que é, digamos assim, tecnicamente diferenciado, tá? Até no plano que vocês vivem. É algo que se pode dizer que sim, mas também não é como vocês pensam. Se tivesse livre-arbítrio, você podia sair daqui agora e ir para Marte. Se fosse completo esse negócio de você escolher. O livre-arbítrio que vocês têm aqui é condigente com a situação que vocês encontram. É limitado. Certo, filho? Graças a Deus. Certo. Só abrindo um parênteses, então, quando o senhor fala em Marte e pegando o gancho, como é que tá essa história de comunicação interplanetária, outro que pela via da canalização, acontecendo no planeta? É real que desde o começo dos tempos tivemos auxílio físico dos extraterrestres e se encontram presentes no nosso mundo? Sim, filho. Inclusive você é um, viu? E todo mundo que está aqui não é daqui, se veio de outro lugar. Agora, essa comunicação, o que acontece? Ela precisa ser plasmada através de um contato mediúnico, porque as vibrações e as dimensões são diferentes. Por isso que o ser humano chega lá em Marte e não vê nada. A gente vibra diferente, a gente tem um aspecto de visão diferente. Aí as pessoas falam, se eu tivesse vida em Marte, a vida seria dessa maneira e pinta lá um monstro que conseguia sobreviver lá. Mas isso é referente às condições que vocês têm aqui. Lá é outra coisa. Entendeu? Lá não é igual aqui. Os espíritos, as dimensões são diferentes. Lá em Saturno e outros planetas, as pessoas são plurais. Os espíritos e as essências são plurais. Então nós tivemos auxílio, sim, e continuamos tendo. A diferença é que eles não podem interferir diretamente, porque isso aqui é um mundo de experimentação. Eles observam, eles acompanham. E eles podem interferir num único aspecto. Se acontecer de novo uma guerra nuclear. Porque aí o que se acontece? Isso se mexe nas estruturas universais. Isso acaba com as vibrações das confederações. Então eles podem intervir nessa maneira. Mas na sociedade, o que eles podem fazer? Se comunicar, se exemplificar, se dizer como deu certo para eles e se emanar energias positivas no aspecto de observância. Fora isso, eles não podem vir aqui pôr a mão em nada. Entendi. Algumas pessoas dizem ser possível
E aí a gente vai entrar numa coisa mais complexa também, já começando a pegar a ponta do fractal, da ideia do fractal divino. O tempo. Eu, em alguns diálogos, conversei com pessoas que acreditam que é possível conversar com uma vida passada sua, e a explicação que deram é que você é um ser como a mão, que é um espírito, e os dedos são as encarnações refletidas no tempo, mas como não há tempo, todos são um só, mas ao mesmo tempo cada um tem sua individualidade, então é possível você se comunicar com uma outra encarnação. Qual que é o seu ponto de vista, vô? Esse ponto de vista chega a dar um nó na cabeça das pessoas ouvir, né? Imagina você falar isso para uma pessoa que nunca ouviu isso. Ela vai olhar para os dedos, ela vai olhar para a cabeça, ela vai, meu Deus do céu, o que é isso? Isso vai dar mais confusão do que esclarecimento. Mas assim, é uma coisa, uma figura, né? Uma figura de linguagem que eu uso. Como que se pode fazer? Você se conecta com uma mônada de energia, de seres que não são só pertencentes às suas encarnações, mas seres que se agrupam através de um propósito. Isso é uma mônada. Inclusive os guias às vezes participam dessa mesma mônada. Você teve outras vivências, você teve outros aprendizados, você teve outras estruturas. Você pode se conectar com essas vivências? Pode, porque o ser é o mesmo. Você pode estar vivendo já a sua encarnação aqui, mas você está num outro espaço-tempo, num outro lugar, através dessa figura da mão. Então, o que acontece? Vocês acham que estão só aqui. Vocês acham que estão experimentando só aqui. Mas existe um agrupamento de fractais que estão experimentando uma outra coisa lá no Japão, por exemplo. E você tem a mesma missão que ele, a mesma relevância de propósito. Aí pergunta, por que então você não está do lado lá do Japão? Porque lá é uma coisa, aqui é outra. Está junto, oxe, fazendo a mesma coisa, deixa um fazendo lá. Como você acessa outra vida? Existem maneiras e maneiras. Existe essas plantas de poder, existe a meditação, existe o desdobramento e existe a conexão com os guias que vão falando alguma coisa, como foi o exemplo que foi dado agora através dessa história. O que se for de relevância, o que se for para se alcançar um padrão vibracional maior, te vai ser permitido, te vai se encontrar. Aquilo que não se for de relevância, que se pode só trazer sofrimento, não se precisa se lembrar. O importante é você saber que você não está aqui individualmente numa experiência. Você está num agrupamento que as pessoas se resgatam mutuamente. Então, quando se fala em mônada, se fala nisso, em agrupamento de fractais de alma que se reúnem para um propósito. E provavelmente você está sendo resgatado pelos fractais que já se evoluíram. A gente só tem um lá. Então se trabalha em agrupamento para te trazer ele para um outro nível de evolução. Aí se ascensão no grupo. Entendeu, filho? Aí já é matéria de um estudo mais avançado, né? É um estudo bem avançado, filho. Que muitas vezes, para que tenhamos suporte nas nossas provações diárias, não é tão importante saber no primeiro momento. Não é? Às vezes o menino pergunta umas coisas pra mim, no subconsciente, e eu já falo, hoje não importa. Isso agora não importa. Isso depois de saber. Isso mesmo, pô. Não deixa quieto, não. Olha, então vamos falar um pouco mais aqui, terra, igual diz Benedito de Aruanda. Salve Benedito de Aruanda, onde ele estiver, graças a Deus. Salve a força do espeto velho. Como que a pessoa sabe que ela desencarnou? Isso aí é uma coisa muito complexa. Às vezes a pessoa desencarnou, mas acha que não desencarnou. Acha que está aqui sendo ignorada. Está tão cega com as coisas que faz no dia a dia, que se volta para casa, que se quer escovar o dente, que se, às vezes olha o corpo lá, se quer voltar para o corpo. E se fica tão cega que não se observa as energias ao redor. Se acha que está louco. O espírito acha que está louco. Aí o que acontece? Esquece que teve fé na vida. Esquece que se tem os espíritos. Esquece que se tem Deus. E se fica naquela condição individual.
Te fica como se estivesse num pesadelo. Como que a pessoa sabe que desencarnou? A partir do momento que ela se dá conta de que tem alguma coisa errada na rotina dela, e ela se abre para te pedir auxílio, e ela se abre para te pedir benevolência, e ela se enxerga que cometeu erros e que precisa se reparar. Então, a partir do momento que ela te fala, eu preciso de ajuda, eu preciso de luz, eu preciso de uma orientação, te vai ser emanada uma orientação. Cabe à pessoa querer aceitar a orientação e querer te acompanhar. Por exemplo, um espírito de preto velho que te vai ao encontro de uma alma que está em dúvida. Quando ela te vê o preto velho, tem o astral de luz. E te vai confortar. Se a pessoa estiver realmente querendo te resolver, ela vai te ouvir e lá te vai te fazer o tratamento e te vai te explicar passo a passo. A pessoa vai vir com muita pergunta. E sabe o que a gente faz? É o mesmo que eu falei para o menino. Não é agora a hora de saber. Mas te confia. E te vai te fazer o beabá do espiritual. E te vai te compreender. E aí sim vai te começar a poder auxiliar da maneira correta espiritualmente. Não adianta se a pessoa desencarnou como engenheiro e se chega no espiritual, vai te querer construir um prédio. Como você vai construir um prédio se não tem argamassa lá? Ele vai te entender como se constrói valores, como se constrói luz, como se projeta benevolência, como se plasma as coisas etéricas. Aí sim ele vai conseguir plasmar etericamente uma cidade, que se não se tem nada a ver com o processo que se faz aqui na Terra. Então o primeiro passo para se saber que está desencarnado é o quê? Saber-se que se viveu numa essência de luz, saber-se que se pode se contar com o astral, e saber se doar, saber se abrir para ser auxiliado. A pessoa que viveu na espiritualidade na Terra, a pessoa que se abriu para se conectar com outros mundos, ela vai ter maior facilidade, porque quando acontecer, ela vai deixar o ego chamachear um pouco e vai se escutar, e vai se afinizar. Mas a pessoa que não, faz parte do processo dela, ela vai se combater até ter o estopim de luz e conseguir se entregar. As orações, os bons pensamentos daqueles que ficam ajudam de alguma maneira? Ajuda-te no aspecto de não te ficar te lamentando pela falta de um cheiro. A única coisa que te leva daqui e que te perpetua e que vocês podem ter certeza que vai te ajudar é a gratidão. Quando você te ora, te faz uma vibração por uma alma que se desencarnou, que seja sempre com gratidão pelas coisas que aprendeu ao longo da existência. Gratidão, abraço espiritual, desapego e benevolência. Seja grato pelas pessoas que vivenciaram com você aqui. Emane gratidão, emane desapego, emane evolução para esses seres. Não se chore, não se lamente, não se queira ter a pessoa aqui, porque isso faz mal para o espírito também, que às vezes não se pode ter se entendido. Agora, se grato, agora se amor, agora se felicidade, porque a pessoa alcançou um outro hemisfério de vida, isso vai ajudar, isso vai alimentar e isso proporcionará com que essa alma possa te ajudar futuramente também, porque vai estar sendo bem amparado por essas energias. O senhor já viu algum espírito que trabalhou como preto velho entrar para a fila da encarnação? Já sim, filho. Como é que é esse processo? Se é feito o trabalho de preto velho como se faz, as mironga, se faz o trabalho astral, se faz todo o trabalho espiritual, e se ainda tem alguma coisa para se realizar na Terra, se coloca à disposição de uma missão. Mas aí, como se já teve todo esse repertório, todo esse entendimento, provavelmente esse espírito, que é o que acontece na maioria das vezes, já chega aqui com uma abertura espiritual, já chega com uma missão espiritual. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um espírito que você pode, se não é da Umbanda, mas se é muito conhecido no Brasil, que é o Chico Xavier, certo? Certo. O que acontece? Chico Xavier, que veio para a Terra
já numa condição espiritual elevada. E quando chegou aqui, se fez o trabalho, já sabendo o que ia fazer, já se conheceu o guia, já se fez tudo. Sabemos que Emmanuel está encarnado, certo? Emmanuel foi um guia. Mas na condição de mudar o planeta, de trazer novos valores, ele se colocou à disposição de uma nova encarnação. Mas sabendo o que ia fazer já, porque se teve todo o preparo. E agora se chega o Xavier, se auxilia ele. E é assim que funciona. Quando o São Preto Velho se dispõe a voltar para a Terra, ele já se volta para cá para se realizar mudança. Porque sabe que vai vir para cá para fazer coisas que são árduas. São coisas que vão mudar patamares. E aí se é guiado por um outro espírito do mesmo agrupamento para se fazer um trabalho mais significativo. Estão se reencarnando muitos e muitos guias dessas linhas, mas já com a função de se plantar novas sementes na Terra. Graças a Deus. Vamos falar mais um pouquinho do senhor, se possível. O senhor saberá dizer aí. O que determina sua estada na colônia, se é que o senhor habita na colônia, e o que há de mais extraordinário nela? O que se determina a estada, filho, é a afinidade energética. Por exemplo, Aruanda. Aruanda chama cidade espiritual. É um plano etérico. Se dizem assim, até se pode se considerar uma nave etérica. Assim como se tem nosso lar, assim como se tem Xambá e tudo mais, se tem as cidades etéricas. Significa que os seres que ali habitam estão voltados para um propósito e que se relacionam com outras cidades, com outros aspectos, que têm outros propósitos, mas se completam. Então, quando se vê um lugar lindo, se vê um lugar com muita vida, com coisas que você jamais imaginou ver aqui na Terra, com pontos de energia, com pontos de força, essas cachoeiras, essas ervas, todas as ervas que tem aqui tem um plano etérico, todos os pontos de força dos orixás, que antes era perceptível aos olhos humanos e agora não são mais, se tem um fractal lá que se conecta estritamente aqui. Por quê? O nosso trabalho é a evolução da Terra, mas nos comunicamos com outros lugares também que já deram certo e somos a base de tudo isso. Então, espiritual de lei, espiritual sagrado, espiritual benevolente e dos propósitos de luz se comunicam entre si. É como se fosse vibrar numa frequência e atrair aquela frequência. Pode ter certeza que Aruanda é lindo. Aruanda é um lugar de luz. Aruanda é um lugar onde espíritos benevolentes se colocam para se fazer a humildade, a perseverança. E existem muitas universidades, muitas escolas, muito preparo. Quando se fala de preparo e escola, admite-se que o espírito ali ainda está humanizado, mas pouco se pensa que há muita coisa além das colônias. Fala um pouco, não do que há além, porque é a mesma coisa, né, da gente se ocupar com os detalhes de como levantar uma nave do chão se a gente não é piloto. Não tem porquê. Mas fala um pouco do que pode ser feito pela pessoa que quer compreender mais a sua unidade com Deus. Não, mas daí não vai muito longe. Já tomei um puxão de orelha. Então, peraí. Vamos... É aqui ao vivo, hein, vô, o negócio. Eixe, menino, já tomou um puxão de orelha, né, filho? Vamos falar do seguinte, então, que eu quero saber. A preparação, por que a gente tem que estudar nas colônias? Seria o caso de o espírito não ficar enferrujado? É por isso que ele vive quase as mesmas atividades para poder voltar para a encarnação já harmonizado com a vida que vai viver? Exatamente, filho. Você falou uma coisa, você já ia entrar num aspecto mais doido, né? Aí você já falou uma coisa que se centralizou tudo. Aqui na Terra vocês já aprendem o beabá. Só que o beabá daqui serve para cá. No espiritual, você aprende o beabá espiritual universal. Então são coisas que farão a diferença no material.
E o espiritual, se for se resumir em uma palavra, é estudo. Mas é o estudo de si mesmo e estudo de possibilidades. E você não fica enferrujado nunca se você está aberto a possibilidades. Então existe a linha de pretos velhos que trabalha necessariamente numa linhagem de aspectos, de caboclos e outras, e há intersecção disso. Porque um espírito pode trabalhar em várias coisas, mas se há organização para quê? Para que uma linha tome conta de determinada situação, outra de outra e assim por diante. Os Exus não trabalham no campo de força de proteção, os Exus não trabalham contra a demanda, então isso é uma organização muito bem estruturada, coisa que vocês ainda não têm aqui na Terra. Existe uma bagunça na Terra. Existem coisas que as pessoas não estão na alçada de fazer, mas que querem fazer por ego. Lá não tem isso. Lá a gente sabe que cada um tem sua função, que cada um pode contribuir igualmente e que cada um pode se fazer o melhor e se aprender com o outro para se um dia poder se fazer revejamentos, se poder se aprender outras coisas. Então, se como se tem escola aqui, se tem lá. E lá, se todo momento se tem cursos com hierarquias superiores, se tem aprendizado, que se pode ser utilizado para se elucidar os seres humanos, para que eles possam ser mais serenos e que para se possa conduzir uma evolução juntamente do espiritual e material. Então, assim, estudo, filho. Principalmente do encarnado que está aqui. Se o encarnado se dispõe a fazer um trabalho de mediunidade, estudando as possibilidades que ele tem com a mediunidade superior. O sexo é um assunto tabu para muita gente. No entanto, o espírito do Calunga, que vem naquele médium de pintura, Gaspareto, Sim. dá a ideia de que isso é muito mais natural no mundo espiritual do que a gente quer acreditar. E às vezes, na própria literatura do Ângelo Inácio, da psicografia do Robson Pinheiro, muitas pessoas também interpretam isso, e também de que um casal, por exemplo, homossexual, que se ama, não vai perder essa afeição porque está no mundo espiritual, e parece que o preconceito nesse sentido desvanece um pouco. Trouxa, como é que... muito presente. Como é que funciona, avô? Vamos falar um pouco desse assunto tabu? Vamos sim, Fé. É bom você ter comentado. Uma coisa que eu vou te dizer. Você tá aqui, não tá? As pessoas não estão aqui? As pessoas só estão aqui porque alguém fez sexo. Realmente. Não é verdade? Se fala sexo porque se é a cópula. Se é a união de duas energias que se proporciona a vida. Mas está muito além do que isso. O sexo seria uniões energéticas. Uniões de energias sexuais que promovem o quê? Promovem também coisas boas, promovem criações, promovem intersecções. As pessoas que fazem o sexo de maneira banal são pessoas que estão abertas a energias do trevoso, a energias que vão se beneficiar daquela energia Kundalini, daquela energia que se é para ser bendita, que se é para ser divina, para se fazer coisas erradas nos laboratórios de manipulação do baixo astral. Agora, as pessoas que têm uma prática sexual saudável, independente se é entre masculino e feminino, masculino e masculino, porque isso pouco importa, o que se importa é a intenção, o que se importa é a benevolência, essas pessoas estão saudavelmente movimentando essa energia. Então, se existem muitas pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, significa uma coisa: elas têm energia masculina e feminina e se afinizam com a alma, se afinizam com o mesmo tipo de energia, se afinizam com o quê? Com as energias, e isso vai se programar para se continuar no espiritual, continua se conectando para se movimentar a energia. O grande número de pessoas que se atraem por pessoas do mesmo sexo tem um significado, sim. A Terra está quase transbordando de habitantes. Numa relação que não é entre pessoas de sexos opostos, não se há criação, certo? Então se dá o equilíbrio de pessoas encarnadas. Começa a se vir menos pessoas e as pessoas que vêm já vêm sabendo de alguns propósitos. A alma não tem sexo, filho.
Então essas banalidades de que é errado ser homossexual, de que é errado gostar da pessoa, não tem nada a ver. O que se importa é a essência, o que se importa são os valores. E isso se perpetuará no espiritual. O que se tem é afinidade ou não com uma pessoa. Entendeu, filho? Graças a Deus. Isso é muito bom trazer, porque muitas pessoas têm a vontade de... nasceu assim, tem essa condição, igual o heterossexual tem essa condição, e por um preconceito próprio, um preconceito próprio, acaba se fechando e não deixa aflorar aquilo. Que conceito o senhor dá para essas pessoas? Eu te falo o seguinte, isso vai ter uma hora que isso não vai existir mais, preconceito. Vai se entender que cada um tem sua escolha. O que você pode dizer é o seguinte, se a pessoa se gosta do mesmo sexo, e se é uma pessoa de caráter, humildade, amor, benevolência altruísta, e se completa com a outra pessoa, isso é divino. Agora, se a pessoa é o sexo oposto, mas é uma pessoa que não se tem caráter, que faz maldade, que oprime, isso não é certo. E as pessoas acham que está certo só por causa da sexualidade. Isso é uma grande besteira. O que importa é o seguinte, não chabujar da energia sexual, seja ela entre homem e mulher, seja ela entre mulher e mulher e homem e homem. A banalidade que está errada não se é com quem faz, e é sim a intenção que se coloca, e são os prazeres carnais errados que se faz o erro. Se uma relação harmoniosa, se uma relação que se completa, se uma relação de luz e de benevolência, isso não se vai existir. Vai existir apenas evolução. Correto, menino? Graças a Deus. Até vou pedir para o senhor comentar aqui uma frase que eu ouvi há algum tempo e parece que é muito oportuna. Vamos ver se eu lembro a frase. Ela diz assim: a diferença entre eu gosto de você e eu amo você. E atribui-se a Buda essa frase. Olha que interessante. Quando eu falo eu gosto de você, é a mesma coisa de pegar uma flor e levar para casa, de tão bela que ela é. Quando se diz eu amo você, é a mesma coisa de ir para casa, pegar um regador e regar ela. Exatamente, se colocar a impressão daquilo no seu ser, se vivenciar aquilo também, ser parte de você. Você pode apreciar um quadro, mas você não quer levar para casa, você gostou do quadro. Você pode apreciar um quadro e querer que aquilo esteja dentro de você. Então você se inseriu no contexto. Aquilo já faz parte de você. E é isso que é o amor. Trazer as pessoas e as coisas para o seu convívio interior. E daí vem aqui a inspiração, os espíritos dizendo, tá vendo? Você falou da unidade de Deus sem precisar ir naquelas matérias difíceis de estudo, né? Exatamente. A simplicidade muitas vezes responde tudo. Graças a Deus. Então, um pouco do que o senhor está falando é isso. É ver na flor aquela beleza e deixar que ela siga bela e não cortar o seu processo com orgulho e ganância e vontade de ter para você. Exatamente. Se for ter que ser seu, será seu naturalmente. Mas sem lapidar do jeito que você quer. Adequando-se à lapidação natural das coisas, se inserindo no contexto natural das coisas. Se você cortar aquela planta, ela não vai crescer mais. E aí vai passar a deixar de existir. Se você harmonizar com aquela planta, cuidar dela, se regar, ela vai continuar existindo e vai seguir o ciclo natural até que ela deixe de existir e complete naturalmente o propósito. E você vai ter aquele amor dentro de você. Alguns professores universalistas apresentam a seguinte proposta: uma pessoa que na vida vive sozinha não soma nada à sociedade. É quase que obrigatório ter um parceiro ou uma parceira que acabe namorando, noivando e casando e estando com alguém. Qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? Será que é por aí mesmo? Meu ponto de vista é que isso não tem nada a ver. Somos Sabe dois. por quê?
Ixi, porque é uma coisa muito complexa. Quem disse que tem que ser assim? Uhum. As coisas têm que ser natural. Você não quer casar com ninguém. E se tá feliz assim? E se completa? E se tem amor pela vida? E se tem amor pelas pessoas? Se faz coisas que completam? Isso é uma coisa particular sua. Agora, o que é pior? Você ficar sozinho, sem um parceiro harmonioso, uma parceira harmoniosa, e se viver numa prisão, se viver numa falta de liberdade, numa falta de respeito, só para a sociedade achar que você casou? Isso é muito mais maléfico do que se viver sozinho e se estar disposto a se compartilhar o que tem da maneira que quer, da maneira que pode. Certo, filho? Graças a Deus. Vamos voltar aqui um pouco pro lado técnico novamente. É necessário preparo ou oração para tornar-se útil em atividades ao sair do corpo durante o sono? E é todo mundo que ajuda? E como evitar você de parar no vale do sexo e ser todo sugado? Certo, vamos lá. A oração é fundamental, mas não é aquela oração que eu chelei o papel 50 vezes. A oração, filho, ela tem que se vir carregada da presença eu sou. Você tem que fazer afirmações benéficas para a sua vida. Você tem que se afirmar, você tem que se inserir no amor, você tem que dizer eu sou o amor, eu sou a luz, eu sou a consciência de Deus dentro de mim. Eu sou o fractal divino, eu sou o plano realizado. Você se conectando com essa energia, você faz parte dela. Agora, quando você fala, meu Deus, eu preciso disso, me ajuda chorando, você acha que você vai se afinizar com o quê? Com sofrimento, com falta, com coisas que não são boas. Então você não está inserido na energia de luz, está inserindo na energia de coitadismo. Então, haja afirmações, filho. Antes de dormir, se afirme como ser divino. Se afirme como voluntário do trabalho de luz. Se afirme nas benevolências que você pode transmitir, tanto no astral quanto no espiritual. E se você for parar nesse vale que você falou, com certeza vai ser para auxiliar. Com certeza vai ser para trabalhar. E não para ser sugado energeticamente. Que legal, né? Há tantos agrupamentos no mundo astral. E às vezes uma coisa boba, como a gente chama de bobo, mas não é bobo, né? Uma não atividade de oração antes de dormir pode realmente grudar a gente com aquela energia que estava predominante antes de dormir. Exatamente, você está fazendo a transição naquele momento. Graças a Deus. Bom, uma moça chegou pra mim e disse o seguinte: Jefferson, eu fico ruim toda vez que eu chego em casa, eu começo, eu não sei o que é isso, tá, nossa, me dá um negócio, eu entro em casa, deve ser o meu marido que fez. E aí a gente volta naquele assunto que a gente começou, né? Que fez alguma coisa, mas passa uma receita, uma folha. Eu falei, olha, acende aí uma vela pro seu anjo da guarda, passa limpa a casa, depois passa um pano úmido com alfazema para ficar bem bonito. E aí você faz aí aquela oração do limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel. Eu vou receitar o quê? Eu não estou incorporado. Então, que fórmula que o senhor passaria para uma pessoa que diz assim, bom, o negócio está desandando. Eu preciso de um tempo de transição aí. E o que eu posso fazer em termos de atividade para estabelecer uma sintonia não só com a luz, mas também de proteção e de equilíbrio de saúde? Certo. Veja que você falou do Arcanjo Miguel. Este é totalmente importante, filho. O Arcanjo Miguel tem uma espada luminosa, uma espada que secciona as coisas, uma espada que traz a lei, que traz as coisas como tem que ser com firmeza. O Arcanjo Miguel é um anjo firme. O Arcanjo Miguel te traz a lei. Essa pessoa deve fazer sim essa conexão com o arcanjo, deve se conectar com o seu próprio anjo de luz e deve se entender que aquilo que se não pertence, não pertence. Tem que se selar, tem que se visualizar as espadas de luz em volta delas, se fazendo a proteção e se seccionando. Isso é importante. A pessoa precisa se afirmar nessa energia. Não se pode abaixar a guarda nunca, filho, porque os anjos nunca abaixam a guarda.
No aspecto de saúde, a pessoa pode se conectar com o arcanjo Rafael, que é o arcanjo do raio verde. Então, se pode se fazer conexões mediante as necessidades. Arcanjo Miguel, separar o mal, se trabalhar a fé, se trabalhar a presença de Deus. Arcanjo Miguel na causa. Esses 21 dias, essa oração é muito famosa. Isso deve ser feito com verdade e com propósito. Se tem a saúde debilitada, não se precisa deixar de se conectar com o Arcanjo Miguel, mas em determinado momento se conecta com o Arcanjo Rafael, se conecta com os seres do raio verde. E se pode se interagir com a energia de Oxóssi também, com as energias dos caboclos. Tudo se conecta, filho. Tudo está junto. Tudo está em prol de vocês saberem onde vão se direcionar. São os braços da criação. São as faculdades divinas muito bem organizadas. E é claro, filho, utilizar-se das ervas naturais, dos banhos, sempre se auxilia. Sempre se auxilia. Graças a Deus. E aí não tem fórmula para todo mundo, né, Pai Joaquim? Cada um vai descobrindo ali. Cada um tem uma necessidade, certo? Isso. Vai ser inspirado, né? Uma das necessidades do ser humano é saber quem realmente é. Então, quando se fala eu sou o plano realizado, eu sou o propósito da minha encarnação, as coisas começam naturalmente a se direcionar. Porque você está dizendo eu sou. Isso é uma palavra, isso é algo que se pode realizar verdadeiras mudanças estruturais no aspecto espiritual. Nossa. Bom, nós estamos já se aproximando do fim desses nossos 2 segundos encontros aí inicial. Eu gostaria que o senhor falasse mais assim sobre a importância do respeito às tradições. Vixe, filho. Depende da tradição, né, filho? Depende da tradição. O que acontece? Existem tradições que são milenares, mas não são benéficas. É mesmo. Então, o que acontece? Hoje em dia, a palavra tradição, ela é importante quando se é algo benéfico, quando se é algo que se encontrou coisas positivas para a humanidade, coisas que trouxeram uma mudança para a humanidade, coisas que fazem as pessoas viverem melhor, com luz, com harmonia e com propósito. Coisas que são tradicionais, que trazem choro, que trazem mágoa, que trazem perturbação de povos, não se pode nem chamar de tradição, pode se chamar de ego, pode se chamar de vontade de alguns. Na verdade, que a gente estava falando de tradição, que não é a família é tradicional. É homem, a mulher e os filhos. Não importa se é feliz ou se é triste, é tradicional. Traz a desgraça de um monte, mas é tradicional. Aí a família que não é tradicional, é uma mulher e uma mulher, é um homem e um homem. Te traz a luz, te traz benevolência, pronto, você formou outra tradição. A tradição cada um que faz. Mas pode se basear nos bons exemplos anteriores e chama a tradição benéfica. Vamos mudar as tradições do mundo. Vamos criar tradições para futuras gerações. Graças a Deus. Ô Pai Joaquim, agora a gente vai começar aqui, caminhando para o final, pedindo ao Senhor de dar uma mensagem para um espírito que está curioso, ouvindo o Senhor e pensando assim, será que eu mudo de vida? Será que realmente ficar perseguindo essas pessoas, ficar com ódio do que fizeram para mim no passado, é o melhor? Será que é? O espírito já conseguiu chegar nessa exortação, né? Nessa forma de pensar. Que conselho o senhor daria para ele? Esse conselho que dá é o seguinte: já chegou nesse patamar de saber as coisas, de saber que tem que se mudar, que essas coisas não estão fazendo tão bem, mas tem orgulho próprio? Se entrega. Se entrega a saber das coisas. Se entrega a ser amparado. Esse não vai acabar do dia para a noite. Essas coisas, essas filosofias, essas coisas que acham que a verdade é isso ou aquilo. Mas se você se entrega, se essas almas se entregam, se elas estão à disposição de pelo menos entender o porquê que quer cometer erro,
o porquê que ainda prejudica o outro por satisfação própria, já vai ser um grande caminho para que a gente possa lapidar o ser. Já vai ser um grande caminho para que a gente possa tirá-lo da aniquilação e levá-lo para a salvação interior. Porque as almas que estão em Aruanda, as almas que estão sob desígnio dos nossos trabalhos, estão em fase de entendimento. Ainda podem ser que se prejudiquem, ainda podem ser que se vibrem alguma coisa que não é condigente, mas já estarão protegidas as pessoas que estão sendo influenciadas aqui na Terra. Já estarão com plasma energético de auxiliar também com boas atitudes para que essas almas vejam que mesmo querendo prejudicá-los, as pessoas seguem o caminho de luz e de benevolência. O que eu, como espírito que persigo fulano, persigo ciclano, que quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, estou perdendo? Está perdendo que se não está autoconhecendo, está querendo conhecer o outro, está querendo prejudicar o outro, está querendo viver a vida do outro, está querendo ser Deus, fazer o destino do outro a seu bel prazer. Enquanto se podia estar se aprendendo, enquanto se podia estar se evoluindo, enquanto se podia estar se ajudando, se sentindo em paz, se perdoando, está se preocupado com o que o outro fez. Se você tem um vizinho e você se preocupa que ele ganha mais do que você, muitas vezes você não sabe se o vizinho ganha mais do que você, mas se ele tem prejuízo, se ele tem gasto, se ele tem pendências que o fazem ser menos próspero que você. Às vezes as pessoas só enxergam da perspectiva visual, mas não sabem o que se passa internamente. Então isso acontece com os espíritos, elas veem as pessoas numa situação X que ela não quer, mas eles não estão tão cegos que eles não veem que aquilo faz parte do outro ser, que o dele já acabou. E o que ele pode fazer é se autolapidar, se automodificar e se deixar que cada um faça o seu. Nesse momento de cegueira espiritual, o espírito que não está voltado para a luz tem que se entender a princípio de tudo. Quando ele se entender, ele vai poder interferir na vida do outro de uma maneira harmoniosa, de uma maneira sugestiva e de luz. Não se colocando num abismo e não tentando levar o outro para o abismo. Porque eu te digo, cada vez que você deseja o abismo para o seu irmão, cada vez que um espírito tenta enegrecer a vida do outro, será enegrecido muito mais interiormente, porque está se criando uma responsabilidade pelos propósitos enegrecidos que está se manipulando para outra vida. É igual, né, aquela história do menino que chegou em casa e, pai, eu vou fazer um mal pro meu amigo. Por quê? Eu tô com raiva dele. Porque ele fez coisas que eu não gostei. Então, peraí. Aí o pai foi lá, pegou no varal, colocou uma roupa branquinha e colocou o menino numa certa distância, colocou um saco de carvão do lado e começou a jogar. Daí ele falou assim, pronto, terminou o carvão, você me chama. Aí chamou. Daí ele viu, olha, aí ele trouxe um espelho, ele falou, tá vendo esse pano? Quanto que tem de sujeira nele? E tinha só umas pouquinhas sujeira. Aí ele mostrou, olha pra sua cara no espelho. Toda preta de fuligem de carvão, pai Joaquim de Aruanda. E aí Exatamente. Aí ele aprendeu que o mal que fazemos aos outros é bem pouco em relação daquele que fazemos a nós mesmos quando perseguimos, né? Tudo, filho. Tudo que você faz pro outro, primeiro você fez para você. Tudo. Tudo. Qualquer coisa que você fez pro outro, você fez para você. A diferença é que em você vai se manifestar muito mais rápido do que no outro, porque você vive em você. O outro você não sabe qual vai ser a reação. Mas em você vai sentir. E vai sentir uma potencialidade extrema. Por isso que eu lhe digo, faça o bem, plante o bem, porque não se tem outro retorno que se seja outra coisa quando se faz o bem. Se fez o bem, se fez o amor, a benevolência, não existe outra forma de retorno. Graças a Deus. Bom, para finalizar então, antes da sua mensagem final, eu estou tendo a ideia de passar isso como questão, pergunta para o senhor. Se eu sou um espírito que estou com a ideia de fazer mal, mas não é ideia minha, eu estou sendo enviado por outro e eu não posso sair dessa situação, porque senão ele me pega traindo lá, eu vou sofrer muito, mais muito. Que garantia que a luz pode me dar que eu não vou cair na mão dele de novo e não vou sofrer, que é muitas vezes uma razão forte que impede a pessoa de dar esse próximo passo e se ajoelhar e pedir a misericórdia divina?
A garantia somos nós, filho. A garantia somos os exemplos que nós passamos para a humanidade. São as concretizações que nós colocamos e que fizemos a mudança. São os exemplos das hierarquias superiores. São os exemplos de pessoas encarnadas na Terra que cumpriram sua missão. É a entrega, filho. A partir do momento que uma alma se dispõe a trabalhar na luz, a partir do momento que uma alma se passa para o nosso lado, a partir do momento que uma alma confia, não se tem interferência, e sim um bloqueio para essas energias, e sim uma lapidação interior para que se possa combater isso. Então eu digo, essas almas que estão em dúvida e que estão se sofrendo lá, tem que se ter autodiscernimento. Se faz uma coisa, se é punido. Aqui não. Se você faz alguma coisa errada, se é ensinado. Se é instruído. Se é apagando-se as negritudes astrais que se tem no interior. Com sofrimento, com o chicote, com ardor, não se eleva nenhum ser humano. O que eu te digo é o seguinte, as pessoas que sofrem são autoflageladores. Elas se autoflagelam. Entidade de luz nenhuma flagela uma pessoa. Se muitas vezes um Exu cobra o karma de alguém, ele está colocando em evidência a sombra da própria pessoa. Então são as coisas que estão dentro dela que estão se autocobrando. E os Exus estão mostrando, evidenciando para que a pessoa possa entender e passar para um outro aspecto, o qual não seja tão egóico. Graças a Deus, Pai Joaquim de Aruanda. Então tá chegando ao fim esse nosso primeiro encontro, nesses 2 capítulos, e eu rogo a espiritualidade maior que nos proporcione condições também de nos vermos aí pessoalmente e darmos continuidade aos nossos estudos com o Senhor. Ei, Chipe, já está firmado, já está selado, e nós já estamos na parceria de um trabalho elevado. Graças a Deus, estou muito feliz, viu? Muito agradecido por mim e por todos aqueles que aí agora já estão realmente decididos a tomar outro discernimento, outro caminho e ser útil a si próprio. Vamos lá, vamos passar uma mensagem final, por gentileza, a todos aí então que estão nesse momento de assimilar as palavras finais do Pai Joaquim de Aruanda. Eixe, menino, o que se pode sugerir na qualidade de espírito que se olha de um aspecto astral para as pessoas que estão aqui muitas vezes pedindo socorro é: se ajudem, se proporcionem entendimento, se proporcionem auxiliar-se para que se possa auxiliar. Não se apeguem às coisas. O que não lhe serve pode servir para o outro. O que se adianta se acumular coisas, sendo que tem pessoas que precisam das mesmas? Você não vai levar roupas, você não vai levar alimentos, você não vai levar a casa, você não vai levar nada que está aqui. Se coloque a prosperidade para os irmãos da terra, se coloque a gratidão 100% do dia, se coloque presente nas atividades que você está realizando, vivencie com gratidão, com benevolência, proporcione que a vida das pessoas possam ser mais doces, tire os véus dos irmãos que não estão enxergando, e sim, respeite as limitações das pessoas e coloque-se na vibração de que elas possam se autocompreender, que elas possam se auto-entender para se viver num mundo harmônico, num mundo de fraternidade que já está chegando para vocês, passo a passo, vento em vento que está sendo soprado para esta humanidade que um dia, nesta terra, será totalmente regenerativa. Que bonito. Graças a Deus. Estou muito agradecido e muito honrado de ter tido aí esse momento com o Senhor. E todos aí agora já somos muito mais do que éramos antes desses estudos. Muito obrigado, vô. Graças ao nosso Pai Maior e às benevolências que permitiram este trabalho ser realizado. Que as bênçãos do Pai e do Criador estejam presentes em cada trabalho que você fizer, filho. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e graças a Deus.
Eixe, graças a Deus, menino. Até breve, vô. Muito obrigado. Até breve, menino. Se foi. Ei, graças a Deus. Salve, Jefferson. Senhor Rafael F. Molina? Esse mesmo. Graças a Deus. Como é que o senhor está se sentindo aí? Como é que foi a experiência para você, o médium? Estou me sentindo muito bem. Todas as vezes que eu me conecto com o Pai Joaquim, ele traz essa energia sutil, essa energia de carinho, de simplicidade e de coisas que muitas vezes a gente não consegue entender estando encarnado, né? Que bênção, graças a Deus. Fico muito feliz, muito agradecido de você se colocar nessa condição de caridade para que pudéssemos fazer esse estudo com o Pai Joaquim. Eu que agradeço, Jefferson, estou à disposição aí para a gente fazer esse trabalho sempre que você precisar. Tá certo, então. Próximo que vamos fazer, se for da vontade de Deus, através da sua mediunidade, seria o marinheiro? Isso, seu Zé do Mar. Seu Zé do Mar, graças a Deus. E aí a gente já vai começar a estudar, não importa o tempo que demore, pode demorar 1 ano ou meio ano, estudar a possibilidade de falar com o seu guardião. É só a gente conversar, combinar, programar e aqui estaremos. Graças a Deus. Então vamos pedir também que o alto assim queira, né? Então assim, que conselho você dá para as pessoas que estão seguindo o caminho da mediunidade para que não desistam ou para que tenham a disciplina que isso paga e paga muito bem no final das contas? O conselho que eu dou é não lutar contra a mediunidade, porque se ela está se manifestando de uma maneira positiva para o ser humano, você está querendo lapidá-lo e proporcionar que outras pessoas se tornem seres humanos melhores aqui na Terra, tem que se deixar naturalmente a energia funcionar. E se você é médium e tem medo, você já está lidando contra essa energia, você tem que ter entrega. A entrega faz com que o medo desapareça. Graças a Deus. Então tá certo. Muito obrigado. Fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Jefferson. Fica com Deus e estamos aí para o que der e vier. Oh, graças a Deus. Ganhei 2 amigos, o Pai Joaquim e o médium. Com certeza. E eu ganhei você e todos os seus guias aí também. Graças a Deus. Como é bom, né? A gente viver na intenção de cultivar a alegria de ser útil. Com certeza. Graças a Deus. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus também, Jefferson. Graças a Deus.